Olá, e aí, meus queridos, tudo bom? Como estão? Morrendo de saudade de vocês. Vejam bem, é, estamos chegando na reta final, né, do nosso ano letivo e estamos chegando bem, tá? A gente conseguiu, apesar dessa situação de ensino EAD causado pela pandemia, ainda assim a gente conseguiu estudar o conteúdo pertinente ao nosso ano letivo, né? Cada bimestre certinho. Antes de, de eu entrar no último módulo, eu tenho um capítulo pendente, tá? E esse capítulo eu quero superar com vocês para que a gente não fique com nenhuma pendência, tá? Para que o conteúdo possa fluir melhor sem nenhuma lacuna, tá, gente? Então, que capítulo é esse, professor? É o nosso capítulo 10, tá? O capítulo 10 ainda pertence ao módulo 3, certo? Deixa eu confirmar para não passar a informação errada, tá? Só um minutinho. Só um minutinho. É isso mesmo. O capítulo 10 ainda pertence ao módulo 3. E eu vou superar para que a gente não fique com nenhuma pendência nesse sentido, tá? Principalmente vocês, que são uma turma tão presente, que a gente vem fazendo um estudo tão bacana, que chega a dar uma satisfação inenarrável poder conduzir as aulas para o meu 8º ano. Gente, o capítulo 10, ele trata sobre o Segundo Reinado, né? Segundo Reinado e o apogeu do Império no Brasil. Acredito que vocês se recordam de nossas últimas aulas, a gente conversou bastante, né? Desde o processo de independência até a consolidação da independência, que foi objeto do nosso das nossas últimas aulas. Durante a independência, só para a gente rememorar, para que o conteúdo possa fluir melhor, vocês lembram que em 1822 nós tivemos a proclamação, né, da independência. Dom Pedro proclama às margens do rio Ipiranga, dando lá o grito da independência, e a gente se torna um país independente, tá? 1822. Quando Dom Pedro proclama a independência, ele se autoproclama o quê? Imperador do Brasil. E ele passa a ser chamado de Dom Pedro I, tá? A partir daí começa algumas nuances, algumas situações durante todo esse procedimento, né, de país realmente independente. Lembrando que essa situação de independência desagradou bastante Portugal. Por quê? Porque nós éramos uma colônia de Portugal, depois passamos a ser um reino de Portugal, sempre no intuito de fornecer riquezas, né? Nós servimos, na verdade, de um aporte financeiro para a metrópole portuguesa. Então, essa independência causou insatisfação. Já sabemos também disso, tá? E causou algumas insatisfações internas também, o que desencadearam alguns conflitos internos que já conversamos sobre ele, né? Sobre a cabanagem, farroupilha e tantos outros eventos. Enfim, caminhando pós-independência, nós percebemos que houve os primeiros trabalhos para a elaboração da primeira Constituição brasileira, né? Que maravilha! Agora teremos uma Constituição. Só que essa Constituição, como eu bem falei, já estudamos também sobre isso. Primeiro, o que foi que Dom Pedro I fez? Reuniu, né, e convocou a Constituinte para que houvesse os primeiros trabalhos na elaboração da primeira Constituição, né? Essa Constituinte começou a conduzir os trabalhos, houve alguns conflitos e não estava fluindo muito bem. Então, o imperador desfez a Constituinte e decidiu convocar um grupo de pessoas para que esse grupo pudesse elaborar a primeira Constituição brasileira. Que maravilha! Até aí, né? Só que não. A gente vai perceber que
Esse grupo que estava sob o controle do imperador conduziu, é claro, os trabalhos, mas sempre prevalecendo os interesses e a vontade e a fiscalização de Dom Pedro I. Tanto é que essa primeira Constituição sai, né? Constituição em 1824, nós temos a nossa primeira Constituição brasileira pós processo de independência. Essa Constituição de 1824, lembram bem que eu disse que ela teve, na verdade, 4 poderes. Já veio com o legislativo, com o executivo e com o judiciário. E uma novidade, o chamado poder moderador. Falamos também sobre o poder moderador, que era esse poder, vamos dizer assim, um poder quase que parecido com o absolutismo, né? Lá da época da idade do regime antigo. Esse poder moderador era um poder que pertencia unicamente ao imperador, né? O poder moderador pertencia ao imperador, e esse poder era um poder que jamais poderia ser contrariado pelos outros poderes, certo? Então era uma forma de dizer, olha, a gente tem uma Constituição, mas quem continua mandando sou eu. Então esse poder moderador pertencia unicamente a Dom Pedro I, era um poder ilimitado que não podia ser questionado por nenhum outro dos poderes. Então a gente caminha, né? Houve o fato em que Dom Pedro teve que voltar, né? Depois de muitos conflitos, insatisfações, tanto interna quanto externa, principalmente vinda lá de Portugal, o que foi que aconteceu? Em 1831, Dom Pedro I, até então imperador do Brasil, ele vai abdicar, ou seja, ele vai deixar o trono brasileiro, né, para o seu filho e volta para Portugal. No entanto, o filho era uma criança e não poderia assumir o trono. Imagina como teríamos um menino governando o país. Então, a partir dessa situação, começou a acontecer o chamado período regencial, né? Fomos governados por uma regência que cuidou dos interesses do país até que o filho de Dom Pedro I, ou seja, Dom Pedro II, assumisse a maioridade e assim pudesse conduzir os destinos da nossa nação. Então, feito esses breves apontamentos, como forma de uma revisão para conduzir melhor o assunto em que eu vou abordar agora, o que aconteceu? Vamos ter início o chamado Segundo Reinado, tá, gente? Houve, a partir dessa situação, e o Segundo Reinado, porque vai ser o reinado de Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I. Só rememorando o que eu falei, que talvez ficou um pouco confuso, quando Dom Pedro I retornou para Portugal, abdicou do trono, o filho era menor e não pôde, na verdade, assumir, é claro. Então, o país ficou conduzido por regentes, ou seja, um governo provisório. E a partir daí, nós vamos ter o chamado golpe da maioridade. Para antecipar a nomeação de Dom Pedro II como imperador do Brasil e centralizar o poder nas mãos de um só governo, um grupo de políticos brasileiros vinculados ao Partido Liberal planejou e realizou, em 1840, o golpe da maioridade, tá, gente? Com esse golpe, Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, com apenas 14 anos de idade, governou o Império até 1889. Ou seja, Dom Pedro II esteve tomando conta do Brasil durante 49 anos. Ou seja, quase meio século, né? De segundo reinado que nós tivemos, o mais longo governo da história do Brasil, mais precisamente. Então, várias mudanças começaram a acontecer durante o reinado de Dom Pedro II, tá? Porém, a sociedade ela continuou essencialmente agrária, né? Ou seja, um trabalho muito voltado para o campo,
e escravista. Se vocês se recordam, eu falei nas aulas anteriores que os escravos, eles lutaram muito para que lográssemos êxito, para que tivéssemos sucesso no processo de independência, porque eles acreditavam também que se o Brasil se tornasse independente, porventura, a situação de escravo também poderia acabar. Mas isso não aconteceu. Nos tornamos independentes, como eu disse, em 1822, mas a sociedade continuou sendo escravista. Então, mesmo continuando, mesmo agora no segundo reinado, em 1840, tá? Continuamos ainda com essa situação de escravidão. Durante o segundo reinado, o Brasil se tornou o maior exportador de café. Tá, gente? A mão de obra escrava continuou sendo muito usado na lavoura, na plantação, em todo o conduzir da produção e exportação do café, certo? Até o final do século XIX, foi o grande responsável pela geração de riquezas no Império, tá? Nesse contexto, houve uma expansão de ferrovias. O que é ferrovias, queridos? Ferrovias é a construção daquelas trilhozinhos para os trens poderem fazer o deslocamento. Então, houve uma grande expansão, construção de ferrovias para otimizar, né, para facilitar esse transporte do café. Dom Pedro II aproximou-se dos conservadores e centralizou o poder em suas mãos, valendo-se do poder moderador. Ou seja, Dom Pedro II ainda continuava tendo aquele poder que estava presente na Constituição, na primeira Constituição, que foi a Constituição de 1824. Tá? Seguindo, eu vou falar um pouco sobre a Revolução Praieira. Em outros contextos lá atrás, a gente notou que, em que pese está havendo o desenvolvimento de independência, pós-independência, mas sempre havia muitos conflitos internos. Por quê? Porque nos tornamos independentes, mas muitos contextos não mudaram, tá? Por isso que continuou havendo revoltas, conflitos. Nós tivemos lá o movimento dos malês, lembram? Farroupilha, cabanagem e tantos outros. Vou falar agora sobre a Revolução Praieira, tá? Que também foi um movimento de revolução, mas que já agora no segundo reinado, tá, gente? No início do segundo reinado, a província de Pernambuco era importante centro econômico do Nordeste, tá? Teve início um conflito de interesses entre liberais e conservadores. Entendam liberais e conservadores como partidos políticos, tá, gente? Entre os grupos dos liberais os grupos dos liberais eram formados por comerciantes, senhores de engenho, né, os produtores, advogados, jornalistas e outros, que eles eram contra a predominância dos portugueses na província. O grupo dos conservadores, por sua vez, composto por grandes proprietários rurais, comerciantes de origem portuguesa e funcionários públicos. A Revolução Praieira, que deu-se o nome, os grupos liberais recebem o nome agora de praieiros, tinham planos de nacionalizar o comércio, acabar com cargos vitalícios. O que são cargos vitalícios? Cargos vitalícios são quando, por exemplo, eu ocupo um cargo para o resto da minha vida. Então, havia cargos, ainda há hoje, tá? Por exemplo, o cargo de juiz é um cargo vitalício. Quando você faz um concurso público, que você se torna um juiz, você vai ser juiz para o resto da vida. Então, lá já havia cargos vitalícios. Só que naquela época não havia concursos públicos, né? Quem ocupava esses cargos geralmente era por ter proximidade com o governo, com o imperador, coisas dessa natureza. Os praieiros, representados pelos grupos liberais, queriam acabar com essa regalia porque não era justo, correto? Então, eles queriam acabar com cargos vitalícios que tinha no Senado e eles também queriam acabar com o poder moderador, que era aquele poder que dava plenos poderes
ao imperador do Brasil, que deu esses poderes a Dom Pedro I e agora estava constituindo poderes também para Dom Pedro II. Tá? Então, eles queriam acabar também com o poder moderador. A disputa entre os praieiros e os conservadores foi se intensificando até se tornar um conflito armado no final de 1848. Setores populares formados por ex-escravos, sertanejos, vaqueiros e pequenos comerciantes também se mobilizaram e apoiaram os liberais. Os liberais que representavam esses praieiros. Na verdade, os praieiros eram os liberais, tá, gente? Então, no dia 1º de janeiro de 1849, os praieiros divulgaram um manifesto ao mundo. Tá? Esse manifesto era uma espécie de um documento. Vamos ver o que dizia esse manifesto. Protestamos só largar as armas quando virmos instalado uma Assembleia Constituinte. Esta Assembleia deve realizar os seguintes princípios. Lembram que uma Assembleia Constituinte serve para quê? Para elaborar uma Constituição. Então, eles queriam que houvesse uma nova Assembleia para que assim houvesse uma nova Constituição e principalmente retirando o poder moderador. Então, dentro dos princípios desse manifesto dos praieiros, tinha o voto livre e universal do povo brasileiro, a plena e absoluta liberdade de comunicar os pensamentos por meio da imprensa, o trabalho como garantia da vida para o cidadão brasileiro. Tinham outros, mas esses eram que eles consideraram mais relevantes, mais importantes, tá? Ok? Então, eu vou seguir aqui no conteúdo e vou falar um pouquinho sobre a expansão cafeeira. Já disse no início que o café se tornou um produto fundamental, né? Para a riqueza do Império, né? A riqueza do Brasil. O café ele foi introduzido no Brasil em 1727 pelo sargento-mor Francisco de Melo Palheta, que trouxe da Guiana Francesa algumas sementes e plantou. E o café foi muito favorável ao clima e acabou se expandindo por várias regiões do Brasil, tá, gente? Algumas décadas depois, entre os anos de 1830 e 1850, os cafezais avançaram pelo estado de São Paulo, substituindo as lavouras de cana-de-açúcar. Se vocês se recordam, no nosso período, parece que a minha barriga deu uma torcida, mas não é fome. Desculpem as gracinhas, tá? Vocês se recordam, quando nós éramos colônia, né, de Portugal, um produto que se destacou aqui foi a cana-de-açúcar, né? Era um produto, uma economia de monocultura, e esse produto era justamente a cana-de-açúcar. Nesse novo contexto, a cana-de-açúcar acaba sendo substituído pelo café. O café agora começa a tomar uma dimensão muito maior. Por quê? Porque o café ele começou a ser muito consumido por diversas partes do mundo. Então, o Brasil começou a se tornar um grande exportador de café. E também porque quem trabalhava nas lavouras de café eram quem? Eram os escravos. E os escravos eram o quê? Uma mão de obra barata, porque eles não recebiam salários, né? Os donos dos escravos compravam eles e a partir dali eles trabalhavam para o resto da vida para os senhores. Então, era uma mão de obra que não tinha gastos, uma vez que não havia compensação salarial, como a gente bem sabe. Logo, por isso que a gente chama de trabalho escravo. E outro fator também que facilitou para que o Brasil se tornasse um grande exportador foi porque, por exemplo, o Haiti, que ficava na colônia francesa, que era um grande produtor de café, havia passado por uma guerra de independência. Então, essa guerra prejudicou muito o Haiti, prejudicou a produção de café. E isso fez com que o Brasil substituísse o Haiti como exportador do café pelo mundo, principalmente nos Estados Unidos e pela Europa, né? O café começou a se tornar como é que eu posso dizer? Não é um ingrediente, né? Sei lá, o que é que eu posso dizer sobre o café? Ele se tornou algo fundamental, uma bebida, pronto.
quase que eu não acho. O café se tornou uma bebida, é muito, muito, muito utilizado por diversos países, como eu disse, né? Porque tomar café também era muito chique, tá? Até hoje a gente tem umas bodegas de café e eu acho o café sensacional. Então o café ganhou essa dimensão, né? Começou a ser cada vez mais consumido e isso fez com que nós exportássemos esse produto cada vez mais. E como eu disse, o trabalho escravo ele foi muito, muito, muito utilizado na produção do café. E ele foi utilizado não só na produção, que eu falo na lavoura, no manejo de terra. Ele também foi utilizado, por exemplo, em outras tarefas, como o transporte, tá, do café era feito por mão de obra escrava. Vejam bem, era a cuidar da terra, plantar, colher, transportar, construir os barracões para armazenar. Tudo isso através da mão de obra escrava, tá, gente? Para manter o abastecimento de escravos, o tráfico de escravos ele foi intensificado durante o século XIX. Vejam a informação aqui. Calcula-se que até 1850 entravam anualmente no Brasil cerca de 20 mil africanos. Gente, 20 mil é a população de Major de Doro. Então vejam bem, é como se a cada ano nós pegássemos a população de Major de Doro, digamos que Major representasse, por exemplo, uma cidade africana. Então a gente ia lá em Major, pegava 20 mil negros e traziam, por exemplo, para cá, para Arapiraca. Então 20 mil é um número muito grande, é como se a gente pegasse toda a população, como eu disse. Então eram em torno de 20 mil por ano trazidos para trabalhar em todo esse contexto de, como eu disse, de produção, exportação, armazenamento do café. Tudo baseado na mão de obra escravo, né? Veja que contexto muito triste, né? A gente sabe que a escravidão, como eu sempre falo para vocês, nós temos uma dívida muito grande com essas pessoas, tá? E parece que o tempo passa e isso vai ficando cada vez mais distante. O preconceito cresce de forma desacelerada. Não, o preconceito cresce de forma acelerada. Ele deveria desacelerar, acabar, na verdade. A gente nem deveria mais, em pleno século XXI, estar discutindo situações sobre racismo e preconceito. Mas isso continua muito presente, porque infelizmente as pessoas não evoluem, porque infelizmente os governos não fazem o seu trabalho direito. Infelizmente essas pessoas, quando saíram do contexto de escravidão, foram simplesmente jogados na sociedade. Então são vários fatores, tá, queridos? Então é isso que eu tenho para conversar com vocês hoje. Esse assunto também é show, assim como esses outros que a gente vem vendo. É todo conteúdo, na verdade. Muito bacana, adoro conversar com vocês sobre esses assuntos de história. Eu finalizo a aula de hoje, tá? Eu não vou passar a atividade para vocês. Passei, acredito, na semana passada, né? Então essa semana eu não vou passar a atividade. Quero apenas que vocês assistam minha aula com atenção, façam a leitura do conteúdo direitinho, tá? No livro. Podem avançar também, se quiserem avançar um pouco mais, porque na próxima aula eu já vou superar esse capítulo e aí eu vou ver como eu trabalho os capítulos finais do nosso módulo 4, tá, queridos? Um abraço. Estou gravando a aula à noite, então boa noite para vocês, mas a aula vai ser disponibilizada amanhã à tarde e estou morrendo de saudades. Então não deixem de assistir, prestem atenção no que eu converso com vocês, façam a leitura também. Se houver dúvida, a gente tira como a gente sempre faz, tá bem? Um abraço, continuem se cuidando e até breve.